Olá, pessoal. Voltando a falar, então, dos distúrbios de circulação, né? O vídeo passado, a gente estava falando de congestão, e eu parei justamente nessa parte onde eu estava mostrando para vocês que um fígado normal tem uma coloração mais clara e que um fígado com congestão, olha aqui em volta, né? No meio até aproxima um pouquinho a cor, mas olha em volta. Ele é bem escuro, bem um vermelho, né? Bastante escuro, e isso é típico, né, de um processo congestivo. Quando a gente corta o órgão, a gente vê que vai sangrar mais, que tem extravasamento de sangue, e aí a gente vê que ele está com um processo congestivo com aumento de tamanho, chamado de hepatomegalia, né? Uma das maneiras da gente ver qualquer órgão, né, que tiver aumentado, ele vai estar com a borda mais espessa, tá? Então, no fígado e no baço, principalmente, a gente vai observar que quando o órgão está maior, a borda fica mais grossinha, ok? Que normalmente a borda do fígado e do baço, elas são bem fininhas, né? Então, aqui o aumento do órgão, né, no processo congestivo, com bordas arredondadas. E aí, nós vamos falar então hoje, né, o assunto do nosso vídeo é hiperemia ativa. Então, a hiperemia ativa, o próprio nome está dizendo, né, já não é mais como a congestão, que é um processo venoso de obstrução das veias e congestão de sangue. Porém, o que tem de semelhante é que o nome é o mesmo, hiperemia. Hiper, aumento, mia, sangue, eu tenho mais sangue. Aí você fala, ué, Gi, mas na congestão não tem mais sangue? Sim, mas na congestão tem o sangue venoso. Aqui eu vou ter sangue arterial, tá? Então, a hiperemia ativa, ela pode acontecer primeiro por causas fisiológicas. Então, por exemplo, quando eu acabo de almoçar, né? O estômago, ele é desviado, o sangue é desviado para o estômago para fazer o processo digestivo, produção de ácido clorídrico e tudo mais. De muco, de proteção, né? Então, o sangue é desviado para lá, porque lá necessita de um processo digestivo maior. Então, eu vou ter uma hiperemia, sim, porém é fisiológico, tá? Não tem problema. Outra coisa, você vai fazer exercício. A gente sabe que quando a gente está na academia, quando a gente está fazendo exercício, caminhando, correndo, o nosso músculo, ele aumenta, né? Fica mais forte. Olha como eu estou forte. Quando sai da academia, o povo bate, né, selfie no espelho, quando depois sai da academia, porque está maior. Aí, quando você toma banho, que o corpo esfria, você diminui de tamanho, né? Tanto é que as avaliações dentro da academia, quando vai fazer a avaliação, você não pode ter malhado. Você tem que ir antes de malhar, né? Por causa disso. Porque quando você malha, aumenta a circulação sanguínea e aumenta o volume, ok? Mas essa hiperemia da musculação, do exercício, ela é fisiológica também, devido ao aumento, né, de circulação naquele local para maior oxigenação do exercício. E aí, ela pode ser patológica. Quando é que ela é patológica? Principalmente nos processos inflamatórios agudos, tá? Então, um processo inflamatório geralmente não fica vermelho, né? Olha lá. Eita, Gi, tem uma ferida na pele do animal. Como é que tá essa ferida? Tá bem vermelha, tá dolorida, tá inchada, tem pus, né? Isso é típico de um processo inflamatório, né? E esse vermelhidão é chamado de rubor. Vocês devem ter aprendido isso, que os 4 pontos cardeais da inflamação, dor, rubor, calor, perda da função, não é assim? Então, o rubor, ele é o vermelhidão, a cor avermelhada do tecido, só que, diferentemente da congestão, eu tenho que esse tecido tem um vermelho mais claro, um vermelho mais vivo, um vermelho mais, né, vibrante. Isso é do processo inflamatório. Então, toda vez que eu tiver um processo inflamatório, vai ser vermelho desse jeito, porque aqui eu tenho maior quantidade de sangue, né? E por quê? Por que no processo inflamatório tem mais sangue? Por que fica mais vermelho? Por que fica mais quente? Ah, esqueci de falar. O processo de congestão, como é sangue venoso, o órgão tende a ficar mais frio, tá? Porque o sangue venoso ele é mais frio. Agora, o sangue arterial, ele é mais quente, né? Então, tende a ficar, qual é os 4 sinais da inflamação? Calor. Então, tende a ficar mais quente.
Então, o sangue, ele é mais quente, ele é mais vermelho, mais claro, ele é um vermelho mais vivo, e isso é porque eu tenho mais sangue do tipo arterial chegando aqui, ok? Bom, então, por que eu preciso de mais sangue? Né? Então, aqui eu tenho uma arteríola, geralmente o sangue que aumenta é de uma arteríola ou até de uma artéria, né? E aí eu preciso de mais sangue nesse local para que eu tenha uma resposta inflamatória. Então, qual é o objetivo disso? Então, primeira coisa, como que esse sangue chega com mais quantidade, né? Aqui, como? Através da liberação de mediadores químicos pró-inflamatórios. Então, vou dar um exemplo. Você tem no olho, aí entra uma bactéria no olho, causa uma conjuntivite. O olho fica vermelho, vermelho, vivo, fica quente, dolorido, né? Inflamado. Um processo infeccioso bacteriano chamado de conjuntivite. Então, nessa conjuntivite, que o olho fica vermelho, fica dolorido, eu vou ter uma bactéria causadora desse processo. Por que fica mais vermelho? Porque a bactéria, quando entra nesse local que não era para estar, o meu organismo, ele libera mediadores químicos que têm a função de vasodilatação das arteríolas, ok? Então, o que o mediador químico faz? Ele dilata os vasos. E nós vimos que na congestão também tem dilatação. Não vimos isso? Agora, presta atenção da diferença. A dilatação da congestão, ela é por acúmulo devido a um processo obstrutivo, tá? É como se fosse assim, você tem uma pia, aí você tem um ralo, obstruiu o ralo, a pia transbordou. Então, tem dilatação, excesso de sangue por causa de um processo obstrutivo, que pode ser intrínseco ou extrínseco, ou um processo cardíaco, né? O sangue, o vaso dilata porque tem mais sangue. Aqui, não é por isso. O mecanismo de vasodilatação é diferente, porém, a consequência é muito parecida. Aumento de sangue, dilatação de vaso, extravasamento de plasma, né? E aí, a consequência é muito parecida, mas a causa é diferente. Na congestão, eu tenho dilatação por acúmulo de sangue, né, devido às causas que eu já falei. Agora, na ativa, que é a inflamação, eu tenho aumento, dilatação dos vasos devido às substâncias que são liberadas no meio, para poder atacar essa bactéria da conjuntivite, eu libero substâncias vasodilatadoras para facilitar a passagem do leucócito, que é a célula de defesa, de dentro do vaso para fora do vaso, para poder atacar a bactéria. Esse processo de passagem do leucócito de dentro do vaso para fora do vaso é chamado de leucodiapedese. Leuco de leucócito e diapedese de passagem, tá? Então, nesses processos inflamatórios, eu vou ter sempre isso acontecendo. O antígeno entra em algum tecido, no caso que eu estou dando exemplo, uma bactéria entrou no olho. Para que o leucócito, que é a nossa célula de defesa, chegue lá, ele precisa passar pelo vaso. Ele vai passar com mais facilidade de dentro do vaso para fora do vaso, se essa arteríola estiver dilatada. Porque eu comentei com vocês que todo vaso que dilata, a parede fica fina e fica mais permeável às substâncias que tem dentro dela. Inclusive, o plasma, que é a parte líquida, né? O plasma também vai extravasar aqui. Então, as consequências são as mesmas da congestão, né? Vai ter vasodilatação, vai ter extravasamento de plasma e vai ter acúmulo desse líquido, né, ali. Então, eu vou ter o aumento do órgão. Só que, qual é a diferença? Que um é provocado pelo acúmulo obstrutivo ou cardíaco e o outro, que no caso é esse, causado por mediadores químicos liberados pelo próprio organismo para facilitar a passagem das células de defesa. Ficou entendida a diferença? Então, isso é muito importante, tá? Bom, macroscopicamente, vai ser diferente da congestão. A congestão vai ter o aspecto escuro. E, no caso, a hiperemia ativa vai ter um sangue vermelho. Aqui é o estômago de um cavalo.
uma das principais doenças que o cavalo tem é gastrite, né? E o pior é que o cavalo ele tem um cárdia muito forte, que vocês lembram lá da anatomia, e ele não consegue vomitar. O cárdia fecha aqui na boca do estômago e o alimento não volta. Então, tudo que fizer mal para o cavalo vai continuar fazendo mal. Se você encontrar um cavalo vomitando e colocando o conteúdo gástrico pela boca e pelo nariz, ele está morrendo. É porque houve ruptura, né? Então, aqui é um estômago de um cavalo e é uma doença muito comum, que é a cólica equina, que pode ser por intestino, mas também pode ser por estômago, onde o animal tem uma gastrite, que é a inflamação do estômago, onde ele fica vermelho, pode ter a formação de feridas, que são as chamadas úlceras, né? Mas isso é assunto para a patologia 2. E aí, então, isso é típico e clássico de um processo de hiperemia ativa devido à inflamação do estômago, certo? Aqui, como eu falei para vocês, o cérebro, eu tenho um processo inflamatório, a gente observa que ele tem dilatação das artérias, dos vasos, a cor dessa dilatação, a cor desse sangue é vermelho claro. Se é vermelho claro, então eu tenho hiperemia ativa por inflamação. Então, nesse caso aqui, é um animal com encefalite, inflamação do encéfalo devido ao vírus da raiva, né? Então, raiva é um vírus que é muito perigoso, zoonose, né? Muito comum nos herbívoros, mas pode afetar carnívoros também, e que leva a um processo inflamatório. Então, mais uma vez, o mesmo exemplo da conjuntivite eu vou dar agora para o cérebro. O vírus, que é o antígeno, ele consegue penetrar no cérebro. Penetrando no cérebro, tem liberação de mediadores químicos que vão dilatar o vaso para facilitar a passagem das células de defesa de dentro do vaso para fora do vaso, para atacar o vírus. Além das células de defesa, quem passa? O plasma, a parte líquida. A parte líquida sai de dentro do vaso para fora do vaso, originando o edema, que é o inchaço. Então, ele fica inchado, ele fica vermelho, ele fica quente, porque o sangue arterial é quente, e ele fica dolorido, que são os pontos cardeais do processo inflamatório. Ok? Então, quando a gente abre um órgão e ele está vermelho, claro, inchado, né? E no histórico, antes de morrer, ele tem dor, então trata-se de um processo inflamatório de hiperemia ativa por aumento de fluxo de sangue arterial. Beleza? Microscopicamente, o que a gente observa? Dilatação dos vasos, repleto de hemácias, então é bem parecido com a congestão, só que qual que é a diferença? Na congestão, eu tenho esse mesmo sangue, eu tenho esse mesmo acúmulo dentro de veias, tá certo? E além disso, na congestão, eu não tenho as outras características do processo inflamatório que eu acabei de falar, que é o inchaço, que é a dor, que é as células de defesa, né? Então, tudo isso a gente vai encontrar microscopicamente. Então, na hiperemia ativa, eu vou ter, olha aqui, a quantidade, né? Isso aqui é um apendicite, e eu tenho aqui na serosa do apêndice, a dilatação de todas as artérias, então a gente vê as artérias dilatadas cheias de sangue dentro, né? Então, eu tenho aqui uma hiperemia, que significa aumento de fluxo sanguíneo, ativa, porque é arterial, e eu sei que é hiperemia ativa, primeiro, porque é artéria, e segundo, porque tem células de defesa, tem inchaço, típicos de um processo inflamatório. Okay? Aqui, naquela gastrite que eu mostrei para vocês, né, aqui a mucosa do estômago, e debaixo da mucosa do estômago eu tenho grande quantidade de sangue. Aqui é só derramamento de sangue, né, que é uma das características do processo inflamatório agudo, que também é o extravasamento de sangue, porque além do plasma, o sangue também pode extravasar, assim como acontece na congestão que eu disse para vocês, que os vasos vão, né, dilatando, 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 chega uma hora que ele rompe. Na inflamação aguda é mais difícil, porque é artéria é arteríola. As arteríolas, elas são mais calibrosas, elas são mais fortes. Porém, pode ter extravasamento de sangue, sim, e a gente tem aqui um derramamento de sangue devido a um processo inflamatório do estômago, aqui em maior aumento, a mucosa do estômago, e eu tenho aqui né, o derramamento de sangue com presença de muitas hemácias nesse local, certo? Então é isso, pessoal. A gente
a gente vai ficando por aqui e no próximo vídeo a gente vai ter mais um distúrbio circulatório. Até lá!